Queridos, a paz do Senhor a todos, que Jesus abençoe a sua vida, que Jesus abençoe a sua casa, a sua família. Amém? Vamos de mais uma reflexão sobre a palavra de Deus. Queridos, uma reflexão, eu estava trabalhando hoje e no meio do serviço ali me soltou uma frase e eu comecei a refletir sobre essa frase. Uma frase que muitas das vezes é indigesta, a qual a gente não quer ouvir. Uma frase que é doída de ouvir, mas que merece uma reflexão sobre ela. A frase é: Deus não é o nosso garçom. Deus não é o nosso criado, queridos. Sabe por quê? E eu comecei a refletir isso. Porque às vezes a gente pede as coisas para Deus, a gente pede assim, em oração mesmo, a gente fala: Senhor, me dá um coração perdoador, me dá um coração amoroso, me dá um coração manso. E aí o que acontece, queridos? Por que essa frase ela veio, né? Deus não é o nosso garçom. Porque Deus, queridos, Ele não vai dar o que a gente quer. Deus vai dar o que a gente precisa. Tá entendendo? Porque muitas das vezes o que a gente quer, muitas das vezes o que o nosso eu deseja, não é o que nós precisamos. Então, assim, Deus não é o nosso garçom, porque o garçom, ele traz para você exatamente aquilo que você pede. Ele traz para você exatamente aquilo que você quer. Deus não é o nosso garçom. Deus, ele não vai dar o que você e o que a gente quer. Deus vai dar o que a gente precisa. E um exemplo disso como eu disse no início, quando a gente ora: Senhor, me dá um coração amoroso. Deus, ele não vai vir, queridos, com um pendrive espiritual, conectar na sua orelha e falar: pronto, a partir de hoje você tem um coração amoroso. Não. Deus, ele vai dar o que você precisa. Deus vai permitir uma situação para que você aprenda a amar na prática. Tá entendendo? Deus, ele sempre vai permitir uma situação. Deus, ele vai sempre dar o que a gente precisa para chegarmos naquilo que a gente quer. Entendeu? É como se diz assim: Senhor, me dá um emprego. Deus não vai vir entregar um emprego nas suas mãos de mão beijada, queridos. Deus, ele vai dar o que você precisa para você alcançar o que você quer. Deus vai te dar saúde para que você entregue os currículos, para que você monte os currículos e entregue eles todos os dias, seja pela internet ou seja andando mesmo de porta em porta de empresa. Então, quando você pede a Deus um coração manso, Deus não vai vir com a mansidão de mão beijada. Deus vai permitir uma situação para que você aprenda a ser manso na prática. Quando você fala assim: Senhor, me ensina a ter um coração perdoador, pode ter certeza, querido, que a partir dessa oração vai começar a aparecer na sua vida, no seu cotidiano, pessoas que te ofenderam lá atrás, pessoas que disseram coisas que te magoaram. Para quê? Para você aprender na prática a ter um coração perdoador. Não é verdade? Da mesma forma, serve com a mansidão, da mesma forma serve com a humildade. Deus não vai dar de mão beijada o que você quer. Deus vai te dar aquilo que você precisa na prática para você aprender aquilo que você quer. Entendido? Então, eu estava fazendo essa reflexão e eu falei: Senhor,
Até então, esse pensamento é muito bonito, né? Esse pensamento, essa reflexão, né? Tal. Só que eu preciso de base bíblica, né? Eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto, eu preciso de base bíblica para passar para meus irmãos, de uma pessoa dentro da Bíblia que pediu algo ao Senhor e o Senhor, ao invés de dar de mão beijada o que essa pessoa pediu, o Senhor colocou ele numa situação prática para ele aprender na prática o que ele pediu na teoria. E aí, queridos, o Espírito Santo, que é responsável por trazer à nossa memória aquilo que a gente leu, aquilo que a gente estudou, me lembrou do rei Salomão. E eu queria ler com os irmãos aqui. 1 Reis, capítulo 3. Nós vamos ler aqui, a partir do verso 5, quando Salomão pede sabedoria a Deus. E diz assim: E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. E disse-lhe Deus: Pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair e nem como entrar. Versículo 8. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, povo que não se pode contar nem numerar pela sua multidão. Versículo 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então, queridos, 1 Reis, capítulo 3, verso 5, vai dizer que Deus, em sonho, apareceu a Salomão e falou: Salomão, pede o que você quer e eu vou te dar. E aí Salomão falou para o Senhor: Senhor, o seu povo é um povo muito grande, é um povo que não se pode contar e eu sou apenas, quer ver? Olha a expressão que ele usa no verso 7. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair e não sei como entrar. Aí no verso 8, no verso 9, Salomão vai dizer: Senhor, me dá um coração entendido, me dá um coração com entendimento e com discernimento para me liderar o teu povo e para mim saber discernir o que é bom e o que é mal. No decorrer do texto, que até o versículo de número 15, você vai ver que Deus ele se agradou com o pedido de Salomão. E falou: Salomão, porque você me pediste sabedoria, ao invés de pedir riqueza, ao invés de pedir fama, ao invés de pedir que eu acabe com seus inimigos, porque você me pediu sabedoria para liderar o meu povo, eu vou te dar sabedoria e vou te dar discernimento para você entender o que é bom e o que é ruim. Até aí, queridos, estamos na teoria. Isso é um sonho, tá? Isso aconteceu num sonho. E aí, para a reflexão que eu estava fazendo encaixar biblicamente, teria que Deus, então, colocar Salomão numa situação a qual ele, na prática, teria que aprender aquilo que ele pediu no sonho. Então eu falei: Senhor, no meu serviço, né, hoje à tarde, eu falei: Deus, para isso dar certo, né, para encaixar nessa base bíblica, Salomão, o Senhor teria que permitir uma situação na vida de Salomão, logo em seguida desse sonho, para que ele, na prática, aprendesse o que ele pediu em sonho. E aí é como se Deus tivesse falado assim: é só você continuar lendo. Porque olha só que interessante, queridos. Olha só que interessante. A nossa reflexão é: Deus não vai te dar nada de mão beijada. Deus ele vai permitir uma situação. Deus ele vai permitir que algo aconteça para que você, na prática,
aprenda aquilo que você disse na teoria, na oração, no sonho, e etc, e etc. E no sonho, Salomão pediu a Deus sabedoria. Ou seja, Deus teria que colocar Salomão numa situação prática para que ele aprendesse a usar sabedoria. E não é que no verso 16, né, o sonho termina no verso 15, capítulo 3, verso 15. E no verso 16 começa a aula prática de Salomão. Olha aí, queridos. Começa assim, ó. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu. Quer ver? E disse uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas. Nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. Resumindo a história, querido, para não ficar longo. Em sonho, Deus dá sabedoria para Salomão. O sonho termina no verso 15. No verso 16, o Senhor prova a Salomão. Chega duas mulheres que moravam numa casa. Essas duas mulheres tiveram filhos, né? Ambas as mulheres eram mães. E o que acontece? Uma deitou em cima do filho e sufocou ele, acabou matando a criança. E essa mãe que dormiu em cima do filho e acabou matando a criança, resolveu pegar o filho dela morto e trocar o bebê. Pegar o filho vivo da outra e colocar o filho que ela matou, entendeu? Resolveu trocar os bebês. E essa situação chegou até Salomão, né? E agora? Salomão, para discernir quem está falando a verdade e quem está falando mentira. Se você estivesse na situação de Salomão, queridos, e aí? Deus colocou em prática, Deus colocou na prática, queridos, aquilo que estava na teoria. Está entendendo? Salomão pediu sabedoria a Deus, e Deus enviou uma situação para que Salomão exercesse a sabedoria. E aí, olha o que Salomão fez. Salomão, para descobrir quem é que estava falando a verdade, falou: nós vamos fazer o seguinte, traz a minha espada e nós vamos partir o filho vivo no meio e vamos dividir entre as duas mães. E aí uma, queridos, né, é como se diz, uma falou assim, isso mesmo, vamos partir e tal, vamos dividir. E aí Salomão falou, essa não é a mãe do filho que está vivo. Porque uma mãe, de verdade, não entrega o seu filho para ser morto. E a outra, queridos, falou para o rei Salomão, implorou para ele, não mate a criança, não divida a criança. E ele falou, essa é a mãe verdadeira. Tá vendo, queridos? Deus colocou em prática na vida de Salomão aquilo que Salomão orou e pediu em sonho. Cuidado com o que você pede, queridos. Se você pedir para Deus força, pode ter certeza que Deus vai permitir uma situação para que você exerça a força. Se você pedir a Deus o que você quer, Deus vai entregar o que você precisa para você conseguir chegar aonde quer. Amém, queridos? Espero que o vídeo tenha ficado claro.
e que os irmãos tenham entendido. Amém? Deixe seu like, deixe seu comentário e até a próxima. Deus abençoe.